Nós vamos estudar hoje Lucas capítulo 3, os primeiros versículos. Lucas capítulo 4, os primeiros versículos. Jesus, um líder diferente de todos. Você não vai encontrar nenhum líder igual a Jesus. Nenhum líder chega perto de quem é Jesus. Ele é o supremo pastor. Então, se você admira alguns pastores, saiba, Jesus é o supremo, ele está acima de todos. Se você admira alguma liderança, saiba, a liderança maior e máxima é Jesus. E ele é diferente. Na essência do trabalho de Jesus, ele é diferente de todos os líderes. Mas não simplesmente porque nós não conseguimos imitá-lo. É porque nós não devemos imitar Jesus em alguns aspectos da liderança dele. Por exemplo, Jesus é um líder que venceu o próprio diabo. Você não vence o diabo, é só Deus quem vence o diabo. Nós nos submetemos a Deus e o diabo foge de nós. Não por causa de nós, por causa de Deus a quem nós nos submetemos. Então Jesus é um líder que vence o próprio diabo. Ele mesmo, em pessoa, vence o diabo. Então ele é um líder diferente. Ele é um líder também que prega sobre si mesmo. Nenhum líder pode pregar sobre si mesmo. Eu não posso ficar falando de mim mesmo. Eu tenho que pregar sobre Jesus. Então ele é um líder que prega sobre si mesmo. E ele é um líder que cura, e é um líder que expulsa demônios no próprio nome dele. Eu não posso curar ninguém. E eu, como você, qualquer um crente em Cristo Jesus, pode sim expulsar demônio, mas nunca no próprio nome. Sempre em nome de Jesus. Quando nós oramos pela saúde de alguém, e pela graça de Deus alguém é curado, nós sempre oramos em nome de Jesus. E toda a glória é para Ele. Então ele é um líder diferente de todos os outros. E em Lucas capítulo 4, os primeiros 13 versículos, nós vemos Jesus como um líder que venceu, ou que vence o próprio diabo. É um texto conhecido, mas conhecido somente para aqueles que têm lido bastante a palavra de Deus, têm frequentado reuniões como esta, onde há cultos da pregação da palavra de Deus. Não é um texto muito conhecido para outras pessoas que não têm intimidade com a palavra de Deus. Mas é um texto muito profundo, porque não houve nenhuma testemunha ocular. Não teve nenhuma pessoa que presenciou o que está acontecendo nos primeiros 13 versículos. Nós só sabemos porque Deus, talvez o próprio Jesus, quando estava aqui na terra, ele falou para Mateus, um dos seus discípulos. Mateus falou para outros. Pedro talvez soube, falou para o seu amigo Marcos. O médico, Dr. Lucas, soube da história também e registrou. Inspirada por Deus, Deus mandou que eles escrevessem. E Lucas escreve, portanto, inspirado por Deus. Nós cremos, assim, que a palavra de Deus é verdadeira, e esse é um texto verdadeiro. É sobre a tentação que Jesus sofreu. Mas antes de nós aprofundarmos um pouquinho mais nesse texto, você precisa tirar de vez da sua cabeça algumas coisas, porque são pensamentos que Satanás, o próprio Satanás, coloca nas nossas cabeças para nós ficarmos confusos a respeito desse texto. Foi um texto da tentação de Jesus, em que Satanás estava tentando fazer Jesus cair. Então Satanás é mestre na arte de fazer pessoas caírem em pecado.
Ele é mestre na estratégia de fazer pessoas não acreditarem em Deus, de pessoas se desviarem da palavra de Deus. Ele é mestre em fazer isso. E eu acho que ele também continua a nos tentar a respeito desse texto. Por exemplo, alguns crentes ainda pensam que seria possível Jesus cair. Alguns acham que seria possível Jesus pecar. Eu já ouvi pregadores falarem que se Jesus tivesse caído aqui, nós estaríamos perdidos. Como é que Jesus cairia se ele é Deus, sem pecado algum? Não apenas ele é Deus santo, sem pecado, como também não tem a mínima possibilidade de algum dia ele pecar. Eu não creio num Deus que me traz insegurança, mas um Deus que me traz segurança. Então esse seria um obstáculo. O outro obstáculo ligado a este é pensar que Satanás poderia vencer Jesus nessa tentação. Você não deve pensar isso. Talvez outro obstáculo ainda ligado a esses é que talvez você pense que Satanás arrastou Jesus para essa tentação, colocando Satanás como o protagonista, a personagem principal dessa tentação. Como lutadores aí de não sei as siglas, tá? Que um desafia o outro, ou um treinador desafia o outro, Jesus desafiou Satanás, ou Satanás desafiou Jesus. Vamos lá para o ringue. Eu vou te dar uma surra. Não, Satanás não tem nada a ver com a autoria desse evento. Se eu falar para você quem que bolou, quem montou esse ringue, essa luta, talvez você vai ficar até impressionado. Foi Deus. Deus levou Jesus até um lugar para ele ser tentado por Satanás. Então Deus queria que Jesus caísse? Não, Jesus jamais cairia. Então são coisas que você tem que tirar da sua cabeça. Outra coisa, é pensar que Jesus jejuou muitos dias e no último dia ele foi tentado, porque ele estava com muita fome no último dia. Outro erro, tá bom? Estude o texto, e você vai estudar agora, e você vai ver direitinho que essas coisas só atrapalham o seu entendimento. Então a palavra de Deus nos mostra que Jesus era um líder diferente, é um líder que enfrentou e venceu o próprio diabo. E nessa tentação nós vamos ver que a tentação foi alguma coisa. Eu vou falando para vocês a cada versículo, tá bom? Vamos lá? A tentação, em primeiro lugar, a tentação foi planejada. O Senhor Jesus, ele ensinou os discípulos a orarem. Não propriamente a repetirem as palavras dele, mas eles falaram: ensina-nos a orar. E ele ensinou os discípulos a orarem a oração que é conhecida como a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu é feita a vontade de Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Uma parte da oração que Jesus ensinou não era para ficar repetindo essas palavras, mas a orar pelos conteúdos, os elementos dessa oração. E na parte que ele fala
que nós temos que orar para nós não cairmos em tentação, Ele não nos ensinou orarmos para que nós não passemos por tentações, ou provações, ou sofrimentos, mas para que nós não caiamos em tentação. Porque tentação você vai passar diariamente. Se você é um crente em Cristo Jesus, você vai ser tentado a se afastar do Senhor todos os dias. Todos os dias você é tentado a não confiar em Deus, a confiar nos próprios recursos. E Deus está então mandando que você ore para que Deus não deixe você cair. Então ninguém aqui consegue vencer o diabo. Ninguém aqui consegue vencer as tentações que vêm sobre a sua vida. Mas você pode confiar em Deus e Ele vai te libertar das tentações e dessas provas que poderiam te fazer cair. Então a tentação foi planejada. Versículo 1. Lucas 4, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, ele tinha sido batizado por João Batista, né? E ele veio lá do Rio Jordão. E ele foi guiado pelo Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo, que é Deus também, faz parte da pessoa maravilhosa de Deus, a Trindade, o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. O Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, levou Jesus, que também é Deus, agora como homem aqui na terra, no texto que nós estamos lendo, e o Espírito Santo o levou no deserto para ser tentado por Satanás. Então a autoria foi planejada. Deus planejou esse embate, esse combate. E já dizendo para vocês, Jesus venceu. Nenhuma novidade sobre isso. Jesus não poderia perder. Não seria possível para ele pecar, porque ele é Deus. Então por que Deus planejou isso? Saibam que Jesus ainda não começou o ministério dele na terra. Mas havia uma luta intensa e antiga de Satanás contra Deus. Tudo que Deus fez, Satanás quis destruir. E agora quando vem o Filho de Deus, como foi lido pelo dirigente do culto, veio para os seus, mas os seus não receberam. Quando Jesus veio a este mundo, Satanás trabalharia na mente das pessoas para rejeitarem a Jesus. Então ele tentou de todas as maneiras fazer com que o plano de Deus fosse frustrado. E ele quer destruir as pessoas, porque ele não consegue destruir Deus. Isso aí já está liquidado, esse assunto. Ele foi expulso do céu. Mas ele quer destruir toda a criação de Deus, toda a imagem de Deus na terra. Ele quer destruir as pessoas. Aquelas que não creram, ele quer impedir que elas creiam na mensagem salvadora de Jesus Cristo. E as pessoas que já creram, ele quer fazer com que elas se desviem do caminho da salvação em Cristo Jesus. Ele é um corredor retardatário, que não vai ganhar de jeito nenhum, mas vai atrapalhar a corrida. Então Satanás, ele tem essa função no mundo. A tentação foi longa. Versículo 2. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Durante os 40 dias, Jesus estava ali no deserto e ele foi levado ali para ser tentado. Ele não foi levado ali para passar fome. Ele foi levado ali para ser tentado. Deus queria mostrar para Satanás, porque a gente está fora dessa história, a gente só sabe agora porque foi registrada para nós. Deus queria mostrar para Satanás: você está liquidado.
já esteve liquidado, mas para que fique bem claro, no início do ministério de Jesus na terra, você não vai vencer. E nesse tempo de 40 dias sendo tentado pelo diabo, evidentemente Jesus teve fome, você não deveria imitar, tá? Algumas pessoas querem imitar, algumas pessoas querem fazer jejum, tem gente que nem pode fazer jejum e quer fazer jejum. Você não pode machucar o seu corpo assim, você não pode fazer mal para a sua saúde, porque alguns crentes querem fazer não jejum, mas greve de fome. Ou seja, se você não me der isso, eu paro de comer, ou eu paro de comer para você me dar isso. Não. Se você quer fazer jejum, tem que ser bem orientado na sua saúde e diante de Deus. Por que você quer fazer jejum? É para conseguir alguma coisa material? Ou é porque você ama tanto a Deus que você quer até pular refeições para ficar na presença do Senhor orando? Não é para imitar o jejum de Moisés, o jejum de Jesus, tá bom? 40 dias. E é impossível alguém ficar assim em jejum. Tanto Jesus quanto Moisés teve uma proteção de Deus para o físico deles. Porque Moisés nem água bebia. Ninguém consegue ficar sem beber água. A não ser que Deus, de uma maneira sobrenatural, evidentemente, mantenha o físico. E é isso que aconteceu com Jesus. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Mas lembre-se, não ao fim dos quais foi tentado. Ele já foi tentado desde que ele chegou ali. E nos 40 dias ele foi tentado. Ao fim dos 40 dias, além de ser tentado, a fome bateu firme no estômago dele. Versículo 3, a tentação foi difícil. Versículo 3, disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Foi difícil. A tentação foi difícil não apenas por causa da fome. Tudo ali foi difícil. Porque Jesus foi afrontado pelo Senhor das trevas, Satanás. E o Senhor Jesus, evidentemente, estava com fome, mas esse não era o maior problema ali, não era a fome. O maior problema era a afronta de um ser sujo, maligno, indigno, encarar o Filho de Deus santo, perfeito, com afrontas tão indecentes assim, tão irreverentes. Então esse foi um grande problema nessa tentação. Ela foi difícil. Um erro é pensar, foi uma tentação, mas ele é Deus, ele passa por tudo. Lembrem-se que Jesus é Deus, mas Jesus na terra também totalmente homem. Totalmente Deus, totalmente homem. Essências que ninguém vai ter, só ele mesmo. Totalmente Deus, totalmente homem. Então, se ele ficasse com fome, era de verdade. Se alguém enfiasse um prego na carne dele, era de verdade e ia doer muito. Então Jesus não estava fazendo um teatrinho. Jesus realmente estava sofrendo por você e por mim. Versículo 4 agora. A tentação foi vencida. A primeira tentação foi vencida. Foram muitas tentações, nós não sabemos tudo o que aconteceu, mas foram registradas 3 tentações. E as 3 tentações foram vencidas pela palavra de Deus, por Jesus Cristo. E eu quero alertar você. Jesus, sendo Filho de Deus, o poderoso, ele se submeteu à palavra de Deus em cada uma das tentações. Você não acha que você deveria dar um valor a mais nessa palavra? Você não acha que você deveria ler mais essa palavra? Meditar mais nela e obedecer mais a palavra de Deus?
todas as vezes que Jesus venceu, ele venceu citando um versículo bíblico, citando a palavra de Deus. E todas as 3 vezes que ele foi tentado, ele respondeu com versículos do livro de Deuteronômio. Só Deuteronômio, as 3 vezes. Um livro que alguns crentes talvez nunca leram. Versículo 3, né? Que nós já lemos, mas diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Bem sugestivo, não é? Necessidade, fome. Desejo, pão. Solução, pedra. Transformar as pedras, ou a pedra, em pão. Bem sugestivo. Será que Jesus poderia fazer isso? Claro. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele poderia transformar. Ele transformou água em vinho. Ele poderia transformar pedra em pão. A questão é, ele deveria fazer isso? Obedecendo a Satanás? Ou a sugestão de Satanás? Versículo 4, ele vence a tentação. Diz assim o versículo 4. Mas Jesus lhe respondeu. Está escrito, não só de pão viverá o homem. É o que diz lá em Deuteronômio. Não só de pão viverá o homem, mas vocês poderiam até completar. Completem? Mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O homem não vive só para comer. O ser humano não vive apenas para satisfazer as suas necessidades mais básicas. Mas Jesus coloca a necessidade de conhecer a palavra de Deus no mesmo pé de igualdade de comida. Os americanos têm um ditado para os filhos, né? No Bible, no coffee. Se não ler a Bíblia, não tem café da manhã. Tem que meditar na palavra de Deus. E o Senhor Jesus diz, não só de pão viverá o homem. Nós vivemos de pão. Nós vivemos de alimento. Mas Jesus falou, não é só disso, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, você come por quê? Porque você precisa. Porque você gosta e porque você precisa. Imaginemos que você não gostasse, se ia ter que comer do mesmo jeito, porque você precisa. E a palavra de Deus? A Bíblia? Você precisa dela. Não perguntei se você gosta, mas você precisa da Bíblia para a sua sobrevivência. Você pode comer tudo o que você quiser nos anos de vida que você tem. Ainda assim, essa comida não vai te manter para a vida eterna. Mas se você comer da palavra de Deus, você vai ter vida eterna. E você não vai precisar mais do pão físico, mas apenas da palavra de Deus. Então Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, que sai da boca de Deus, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Então, algo que nós já aprendemos aí dessa tentação, nos alimentar da palavra de Deus. É nela que você consegue encontrar as respostas para os seus anseios, suas dificuldades espirituais, emocionais. É na palavra que você encontra a salvação. Versículo 5 agora, e vai até o 7, a tentação foi ostentativa. A tentação foi ostentativa. Ostentativa vem de ostentação. Coisas grandiosas, coisas bonitas, coisas famosas. Então Deus está mostrando para nós nesse texto que o próprio Jesus, enquanto esteve nessa terra, foi tentado a ser famoso, foi tentado a ser grande,
Porque quando ele esteve na terra, ele não era grande, ele se humilhou. Ele veio, inclusive, num nascimento muito simples, numa vida simples. E ele não quis ostentação. Certa vez os irmãos de Jesus aqui na terra, né, falaram para ele ir para Jerusalém, porque é lá que as pessoas ficam famosas. Jesus não aceitou isso. Versículo 5. E elevando-se, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Bom, isso aqui jamais ninguém poderia ser uma testemunha ocular, porque é uma batalha espiritual com ingredientes invisíveis, inclusive. Porque Satanás, o diabo, ele leva a conhecer ou para ver todos os reinos do mundo. Talvez o lugar mais alto que nós temos na nossa região é o Pico da Forquilha. E a gente consegue ver 360 graus. A gente vê lá meio embaçado alguma cidade aqui, Itapira e tal, mas a gente não consegue ver todos os reinos desse mundo. Ninguém consegue fazer isso. Nem viajando de avião, nem no espaço, ninguém consegue ver todos os reinos desse mundo. Então, para acontecer isso, teve que ter uma dimensão espiritual, em que Satanás, que ele pode ver todos os reinos do mundo, ele oferece para Jesus, que também pode ver todos os reinos deste mundo. E ele mostra todas as coisas. E ele sugere para Jesus, ele oferece para Jesus, versículo 6, disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Alguém se perguntou já, como é que Satanás vai dar uma coisa que não é dele? Se Deus é o rei, é o Senhor de todo o universo, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, por que que ele está oferecendo dar algo para Jesus que Jesus já é dono? Talvez uma decepção, outra decepção para alguns. Jesus ainda não é o rei deste mundo. Mais ainda, Deus não é Deus deste mundo. O Deus desse mundo é o diabo. Puxa, alguns estão sabendo disso agora, né? O Deus desse século, desse mundo, é o diabo. Deus criou todas as coisas. O primeiro homem pecou contra Deus. E imediatamente, todo o reino deste mundo, toda a autoridade desse mundo foi dada de bandeja para o diabo. E Deus permitiu, evidentemente, que tudo passasse para as mãos do diabo. Todas as pessoas que nascem nesse mundo já são escravas do diabo, porque ele é o dono desse mundo. A mentalidade desse mundo não é de Deus, é do diabo. Se algumas pessoas são de Deus, como todos vocês, ou quase todos, eu não sei, Deus conhece o coração. Se algumas pessoas são de Deus, não é porque elas nasceram de Deus, é porque elas foram arrancadas da escravidão de Satanás e colocadas no reino do Filho do seu amor, que é Jesus Cristo. É por isso que algumas pessoas não são desse mundo. Estão nesse mundo, mas não são desse mundo. Então o diabo, nesse caso, ele sempre mente, tá? Mas ele está aqui dizendo que toda a autoridade ele poderia dar para Jesus e toda a glória dos reinos, porque ela me foi entregue. Não foi bem entregue, ele roubou, né? Mas é dele. E ele diz que pode dar a quem ele quiser. Bom, um dia o Senhor Jesus vai ser o rei de toda essa terra. Esse mundo vai voltar a ser do Senhor e do seu Cristo, mas por enquanto não é. Então foi realmente uma tentação com base,
Claro que Jesus não ia cair nessa. Jesus é santo, é perfeito, ele não vai cair nessa ostentação, mas você poderia. Você, por muito menos, você poderia entregar a sua fé. Algumas pessoas entregam a sua fé, sua confiança em Deus, por algumas migalhas. Esaú entregou o direito que ele tinha do reino de Israel, das propriedades do pai dele. Ele entregou tudo por causa de uma comida gostosa, um guisado, um cozido. Ele entregou tudo por causa de um prato de comida. Eu acredito que nós também poderíamos entregar muito das bênçãos de Deus por poucas coisas. Alguns homens têm entregado por causa de uma mulher. Algumas mulheres têm entregado por causa de algum homem. Algumas pessoas têm entregado seu testemunho, a sua fé, por causa de uma oportunidade de emprego. Algumas pessoas por causa de algum jogo de sorte ou de azar. Algumas pessoas têm entregado coisas importantíssimas. O seu lar tem entregado a favor da diversão. Satanás continua com essa tentação para as pessoas. Mas para Jesus, ele ofereceu essa parte ostentativa. E ele continua, versículo 7. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Toda o quê? Toda a autoridade, toda a glória será tua. E é só se ajoelhar e adorar o diabo. Mas o Senhor Jesus responde com outro versículo de Deuteronômio. Ele diz assim, versículo 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O Senhor Jesus foi fiel e Ele venceu pela segunda vez a segunda tentação. E o que Jesus está falando é tão importante que há muitas pessoas hoje que não estão fazendo o que Jesus falou, do que Jesus citou de Deuteronômio. Porque há pessoas que estão adorando outras coisas e outras pessoas que não seja o próprio Deus. Porque a palavra de Deus diz que é para adorar somente a Deus. Só a Ele tem que dar culto, para mais ninguém. Se admira alguma pessoa, não adore essa pessoa. Você admira alguém que viveu nesse mundo e morreu e provavelmente está já na presença de Deus, não adore. Estava conversando com as minhas netinhas agora no carro, né? Sobre as festas juninas. Eu falei, vocês sabem que não tem problema se vestir de caipira, né? Eu ia falar caipirinha, mas dá outro sentido, né? Não é pecado colocar trança, né? Não tem problema fazer fogueira, não tem problema comer paçoca, pipoca, milho cozido, tá dando fome. Não é pecado nada disso. Mas por que então que vocês, enquanto as outras crianças estavam ensaiando lá, dançando, não é problema também dançar, não é isso? E vocês não estavam, né? Então elas falaram que elas estavam fazendo e tal. Aí eu disse, é porque aquela festa, mesmo que eles não estão falando, aquela festa tem a origem, o significado daquela festa é adorar. E duas pessoas boas que passaram por esse mundo, que eram discípulos de Jesus, mas elas já morreram, e elas estão com o Senhor. Mas aquela festa é para adorá-los, adorar Pedro, para adorar João. E é por isso que nós não permitimos na nossa vida essas festas, porque Jesus falou: ao Senhor teu Deus adorarás, e também a João, e também a Pedro. Só esses três você tem que dar culto. Também a minha mãe,
Qual é o nome da mãe de Jesus? Maria. Só essas pessoas você pode adorar. A Bíblia não diz isso. Não é para adorar Pedro, não é para adorar João, não é para adorar Maria. É para adorar somente a Deus. Mas pode adorar Jesus? Jesus é Deus. O Espírito Santo é Deus. Então Jesus venceu mais essa tentação. A tentação foi perigosa. Versículo 9. Então o levou a Jerusalém, o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Novamente, foi uma luta que teve locomoção extraordinária, porque se eles estavam no deserto, de repente eles estão na cidade, e eles sobem até o pináculo do templo, ou seja, até o topo do templo. Ninguém viu isso. Não, ninguém viu. Essa luta aqui é espiritual. Mas nessa luta é apresentado então uma altura. O templo tinha 30 metros de altura, 15 metros era o santuário, e mais o templo dava mais ou menos uns 30 metros, ou um pouco menos. Se atira daí, ele falou. Por que alguém faria isso? É suicida? Não, ele não estava propondo um suicídio. Ele estava tentando com o que a própria palavra de Deus diz. E Satanás, ele usa a palavra de Deus. Satanás sabe a Bíblia mais do que a gente, tá bom? Ele conhece a Bíblia. E conhecendo a Bíblia, ele sabe que ele é um derrotado. Mas ele quer nos confundir. Versículo 10. Porque está escrito, isso é Satanás falando: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Essa é uma parte de um salmo, não é? Eu não sei qual salmo que é. 91, foi lido hoje pela manhã, inclusive. E eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Salmo 91, então, né? 11, 12. E ele estava propondo para Jesus se lançar daquela altura, porque se ele é Deus mesmo, os anjos vão protegê-lo, vão segurá-lo, e ele não vai cair, ele não vai se machucar, não vai morrer. E é isso que ele estava propondo. Confia, vai, se lança e confia em Deus. Você não deve tentar ao Senhor, jamais. Mas pela terceira vez a tentação foi vencida, usando de novo o livro de Deuteronômio. Versículo 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Falou para Satanás: não pode tentar o Senhor teu Deus. Outros já tentaram fazer. O povo de Israel no deserto tentou Moisés, tentou Deus, dizendo: lá no Egito nós passávamos bem, agora a gente não tem água, a gente não tem frutas, a gente não tem carne. Eles reclamavam, colocando Deus à prova. Mais ou menos assim: se Deus é Deus, Ele tem que nos dar isso. E as pessoas estão tentando Deus diariamente. Hoje pela manhã nós falamos também com os irmãos que algumas pessoas dizem: se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Se Deus é bom, por que pessoas boas ficam com câncer? Se Deus é bom, por que existe a morte, que é a separação? Então eles ligam bondade de Deus com um mundo mau. E eles colocam um contra o outro. Deus não é o criador do mundo, por que o mundo é mau? Só que eles deixaram um buraco aqui no meio. E eles não estão preenchendo esse buraco. E as pessoas não sabem por que acontecem tragédias no mundo com pessoas boas. Se um ciclone passar numa cidade, num vilarejo, será que a casa daqueles que não acreditam em Deus vai embora?
e a casa daqueles que acreditam em Deus fica em pé? Não! Todo mundo vai junto nesse ciclone e perde as coisas. Por quê? Se Deus é bom, por que uma tragédia dessa? Eles estão esquecendo de preencher no conhecimento deles essa lacuna que é o pecado original. O pecado de Adão e Eva trouxe para o mundo a morte. E a morte passa para todos os homens. É por isso que todos pecaram. Porque nós temos uma herança maldita de pecado. Não a herança satânica, mas a herança adâmica. E nós carregamos isso em nós, na nossa vida. Mas não só nós, a natureza. Veja o coelhinho bonitinho correndo da raposa, e a raposa pega e estraçalha o bichinho. Que coisa mais cruel. É o mundo caído. A natureza geme, esperando a redenção dos filhos de Deus. Quando o Senhor nos redimir e completar tudo, o leão vai comer junto com um outro animal, uma ovelha, por exemplo, vão comer capim juntos, sem problema nenhum. As doenças, morte, tudo vai sumir. Aqueles que creem no Senhor Jesus sabem que isso é verdade, e aqueles que leem a palavra de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. E nós vamos encerrar com o versículo 13. A tentação foi afastada. Versículo 13. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. A tentação foi afastada momentaneamente, por enquanto. Mas foi muito específico, não é? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado. Ele foi tentado, ele venceu para mostrar para o próprio Satanás que ele é um derrotado. E agora nós temos acesso a esse evento graças ao escrito da palavra de Deus. E a tentação foi afastada até momento oportuno. Ou seja, Jesus sofreu outras vezes a tentação ou as investidas do diabo. Queria dizer também para você que já é crente em Cristo Jesus, você é tentado todos os dias, até que você seja redimido desse mundo perverso, mau, é um mundo onde Satanás está reinando, até que termine essa etapa da nossa vida. Nós vamos continuar sofrendo as tentações. Lá em Mateus, também capítulo 4, nos dá o relato da mesma tentação, e termina no versículo 4 assim, no versículo 11, termina assim: com isto, ou seja, depois da tentação, né? O deixou o diabo, eis que vieram anjos e o serviram. Aí sim, no momento certo, Jesus obediente ao Senhor, a palavra de Deus, aí os anjos vieram, não porque Satanás mandou, Deus mandou, recompensa Jesus ali eu penso que eles serviram, não cantando um cântico, né? Vamos cantar um cântico para louvar a Deus. Não, eu estou com fome, não quero um cântico. Aí eles dão comida para Jesus, e Jesus é bem servido ali. Que tal conhecer um Jesus desse? Você conhece Jesus assim, dessa maneira? Ele pode ser o seu Senhor. Se você não está do lado de Jesus, você está do lado de Satanás. E como a gente sempre fala na igreja, para que você fique firme com o Senhor, e se há alguém que ainda não tem Jesus como Salvador, creia no Senhor Jesus. E Ele pode ser para você todo o complemento da sua vida. E o maior complemento de todos, você sair das trevas para a maravilhosa luz. Sair da perdição eterna para a salvação eterna. Que Deus abençoe a cada um. Amém. Vamos orar.
Obrigado, Senhor, pelo maravilhoso Filho que o Senhor nos deu, Jesus Cristo. Agradecemos a Deus porque Ele venceu Satanás, que já esteve vencido desde o início. Agradecemos, ó Pai, porque estamos protegidos na Tua pessoa. Agradecemos porque a nossa salvação é totalmente garantida e segura por Cristo Jesus, que venceu, morreu na cruz, esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. E nós louvamos por isso, não porque nós temos alguma força e algum mérito, não merecemos nada, mas por causa do Teu Filho amado Jesus somos salvos. E é em nome dele que nós oramos. Amém.